Gálatas capítulo 2. 14 anos mais tarde, Paulo subiu a Jerusalém com Barnabé, é a história contada em capítulo 15 de Atos, levando Tito consigo. Mas Tito, por muito gentil que fosse, não tinha sido circuncidado, prova evidente da liberdade em que o apóstolo se mantinha publicamente. Era uma audaciosa tentativa da sua parte de ter levado Tito consigo e ter assim decidido a questão entre ele e os cristãos judaizantes. Tinha subido a Jerusalém por causa dos falsos irmãos que queriam espiar a liberdade em que o apóstolo, que dela gozava pelo Espírito, introduziu os crentes, e subir ali em virtude de uma revelação, versículos 2 a 4, podemos notar aqui como as comunicações de Deus podem guiar inteiramente o nosso comportamento, embora cedamos a motivos que outros nos apresentem. No capítulo 15 de Atos encontramos a história da parte exterior. Aqui encontramos aquilo que dirigiu o coração do apóstolo. Deus, para que a questão fosse decidida em Jerusalém, para fechar todas as bocas e manter a unidade, não permitiu que o apóstolo triunfasse em Antioquia ou que determinasse nos próprios lugares o andamento da congregação que se tinha formado naquela cidade. Deus já não permitiu a Paulo isolar-se nas suas próprias convicções e fê-lo subir a Jerusalém para comunicar aos principais apóstolos tudo aquilo que ele ensinava, a fim de que ali tivesse comunhão de testemunho sobre este ponto tão importante e para que eles também reconhecessem Paulo como sendo instruído por Deus, independentemente deles, e para que, ao mesmo tempo, reconhecessem o seu ministério como sendo de um homem enviado de Deus e atuando da sua parte, tanto como eles mesmos. Porque, embora Deus tenha querido que Paulo lhes comunicasse o que tinha ensinado aos outros, não recebeu nada deles. O efeito da sua comunicação foi eles reconhecerem a graça que Deus lhe tinha concedido e o ministério que lhe tinha dado junto dos gentios. E deram-lhe, a ele e a Barnabé, a destra de comunhão. Tivesse ele subido mais tarde, fosse qual fosse o seu conhecimento, as provas do seu ministério especial e independente não teriam existido. Mas Paulo tinha trabalhado frutuosamente durante muitos anos, sem receber nenhuma missão da parte dos outros apóstolos. E estes agora tiveram de reconhecer o seu apostolado, do mesmo modo como os conhecimentos que Deus lhe tinha distribuído como sendo um dom imediato de Deus. As provas ali estavam, e Deus tinha reconhecido este apostolado, tal como tinha o dado. Os 12 nada mais tinham a fazer senão reconhecê-lo. Se reconheciam Deus como sendo a fonte de todos estes excelentes dons. Paulo era, pois, apóstolo da parte de Deus, sem a intervenção deles. Eles podiam reconhecer o seu ministério, e neste ministério reconhecer o Deus que lhes tinha dado o ministério que eles próprios exerciam. Aliás, Paulo tinha sempre agido de maneira totalmente independente no desempenho da sua missão. Quando Pedro chegou a Antioquia, Paulo resistiu-lhe face a face, porque Pedro era repreensível. Portanto, Paulo não o considerava como um superior diante do qual os seus subordinados deviam guardar um respeitoso silêncio. Embora Deus tivesse atuado poderosamente em Pedro, Paulo, seu companheiro no apostolado, fiel àquele que o tinha chamado, não podia deixar falsificar o evangelho, confiado aos seus próprios cuidados pelo Senhor. Ardente, impetuoso como era, o pobre Pedro estava sempre demasiadamente preocupado com a opinião dos outros. Ora,
A opinião que prevalece no mundo é sempre aquela que influencia o coração do homem. E essa opinião é sempre aquela que, segundo a carne, dá ao homem uma certa glória. Paulo, ensinado do alto e cheio do poder do Espírito Santo, que revelando a glória celeste, lhe tinha feito sentir que tudo o que exalta a carne obscurecia essa glória e falsificava o evangelho que a anunciava. Paulo, que vivia e moralmente se movia na nova criação, de que um Cristo glorificado é o centro, Paulo, tão firme como ardente, porque realizava as coisas que se não viam, tão clarividente como firme, porque vivia na realização das coisas espirituais e celestes em Cristo, Paulo, para quem ganhar Cristo assim glorificado era tudo, vê claramente o comportamento carnal do apóstolo da circuncisão. Não é, pois, retido pelo temor do homem, está ocupado com Cristo, que era tudo para ele, e com a verdade, e não poupa aquele que subverte esta verdade, fosse qual fosse a sua posição na igreja. O comportamento de Pedro era de dissimulação, enquanto estava só, ali, onde a influência da verdade celeste prevalecia, ele comia com os gentios, acobertando-se com a reputação de usar da mesma liberdade que os outros. Mas quando alguns vieram da parte de Tiago, de Jerusalém, onde ele próprio habitualmente residia, desse meio onde a carne religiosa e os seus hábitos exerciam ainda, sobre a paciente bondade de Deus, um enorme poder, Pedro já não teve coragem de continuar a usar de uma liberdade que era reprovada por esses cristãos, que na verdade eram ainda judeus, nos seus sentimentos. Pedro retira-se. Que pobre coisa que é o homem! Somos excessivamente fracos em proporção da nossa importância perante os homens. Embora não sejamos nada, somos capazes de tudo, tratando-se de opinião humana. E, ao mesmo tempo, exercemos uma deplorável influência sobre os outros na medida em que nos deixamos influenciar por eles. Exercemos esta nefasta influência na medida em que cedemos à influência que exerce sobre os nossos corações o desejo de mantermos a nossa reputação entre eles. E toda a estima em que somos tidos, ainda que justa, vem a ser um meio de mal. É de grande importância prática notar que o mundanismo, ou o que quer que seja que não venha de Deus, que se permite um homem piedoso, traz todo o peso da sua devoção ao mal que ele se permite praticar. Pedro, temendo os que vieram de Jerusalém, arrasta todos os outros judeus e o próprio Barnabé à dissimulação, versículos 11 a 13. Paulo, cheio de energia e fiel pela graça, fica sozinho de pé e repreende Pedro diante de todos. Porque forçar os gentios a viverem como judeus para gozarem da plena comunhão cristã, quando ele, judeu, se tinha sentido livre de viver como os gentios? Eles próprios, judeus por natureza, e não pobres pecadores dentre os gentios, tinham abandonado a lei como meio de se assegurarem do favor de Deus e se refugiarem em Cristo. Ora, se procuravam reconstruir o edifício das obrigações legais para adquirirem a justiça, porque o tinham então eles derrubado, se reconstruíssem o que tinham previamente destruído, demonstravam-nos transgressores ao derrubá-lo. E pior do que isto, visto ser para vir a Cristo, para substituírem a eficácia que tinha antes suposto existir na lei, como meio de justificação, que tinham renunciado a procurar a justiça pela lei,
faziam de Cristo um ministro do pecado. A sua doutrina tê-los-ia tornado transgressores. Com efeito, reconstruindo o edifício da lei, demonstravam que não deviam tê-lo derrubado. E fora Cristo quem os levara a proceder assim. A que consequências conduzia a fraqueza que, para agradar aos homens, voltava aquilo em que a carne encontrava o seu prazer? Quão pouco Pedro pensava nessas consequências, e quão pouco muitos cristãos duvidam do verdadeiro alcance dos seus princípios legais, apoiaram-nos nas ordenanças e apoiaram-nos na carne. No céu não há ordenanças. Quando Cristo, que ali se encontra, é tudo para nós. Não podemos apoiar-nos sobre ordenanças. É indubitável que Cristo estabeleceu ordenanças, mas, por um lado, para distinguir do mundo os seus. Por isso, eles já não são do mundo, estando mortos com Jesus para o mundo. E, por outro lado, para os juntar somente no terreno daquilo que pode uni-los a todos, o da cruz e de uma redenção já efetuada, para os unir na unidade do seu corpo. Mas se, em lugar de nos servirmos dessas ordenanças segundo a sua vontade e com ações de graças, nos apoiarmos nelas, abandonamos a plenitude, a suficiência de Cristo, para fazermos base sobre a carne, que pode assim ocupar-se dessas ordenanças e encontrar nelas o seu fatal alimento e um véu para esconder o Salvador perfeito, da morte do qual, enquanto em relação com este mundo e com o homem vivendo na carne, essas ordenanças nos falam tão claramente. Apoiarmos-nos sobre as ordenanças cristãs é precisamente mudar a ordem das palavras, negar a preciosa e solene verdade que elas nos apresentam, a saber, que já não há justiça segundo a carne, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou. É o que Paulo sentia profundamente, é o que ele tinha sido chamado a colocar diante dos olhos e das consciências dos homens pelo poder do Espírito Santo. Quantas aflições, quantos combates o seu trabalho lhe não custou. A carne do homem gosta de ter algum crédito, não suporta ser tratada de vil e de incapaz de qualquer bem, ser excluída e condenada ao nada. Não por esforços para se anular a si próprio, o que a restabeleceria em toda a sua importância, mas por uma obra que a deixa na sua verdadeira nulidade e que pronuncia sobre ela o julgamento absoluto da morte, de modo que, convencida de ser apenas pecado, só lhe resta calar-se. O seu lugar é estar morta e não tornar-se melhor. Temos o direito e o poder de considerarmos a carne como morta, porque Cristo está morto e nós vivemos da sua vida de ressurreição. Ele próprio se tornou a nossa vida. Vivendo nele, eu considero a carne como morta. Não lhe sou, pois, devedor. Deus condenou o pecado na carne, naquilo que o seu Filho veio, em semelhança de carne de pecado, e para o pecado. É o grande princípio de estarmos mortos com Cristo que o apóstolo põe em evidência no fim deste capítulo, reconhecendo todavia de início a força da lei para trazer a morte na consciência. Paulo tinha descoberto que estar sobre uma lei era estar condenado à morte. Ele tinha sentido em espírito toda a força deste princípio. A sua alma tinha realizado a morte em todo o seu poder. Estava morto,
Mas, se estava morto para a lei. O poder de uma lei não se estende para além da vida. Uma vez morta a sua vítima, a lei já não tem poder sobre ela. Paulo tinha reconhecido esta verdade e, atribuindo ao princípio legal toda a sua força, ele próprio se confessava como morto para a lei. Morto, portanto, para a lei. Mas como? Era sofrendo as consequências eternas da violação da lei? Porque se matava, também condenava? De modo nenhum. Trata-se aqui de coisa totalmente diferente. Paulo não negava a autoridade da lei. Reconhecia-lhe a força na sua alma, mas na morte, a fim de que ele vivesse para Deus. Veja 2 Coríntios capítulo 3. Mas onde poderia ele encontrar esta vida se a lei apenas o matava? É o que ele explica. Não era ele mesmo colocado sob a sua própria responsabilidade e exposto como estava às consequências finais da violação da lei, quem podia encontrar a vida nela? Cristo tinha sido crucificado. Cristo, que podia sofrer a maldição da lei de Deus e a morte, e não obstante viver da santa e poderosa vida que ele possuía em si e que nada lhe a podia tirar, dessa vida que tornava impossível a morte retê-lo, Cristo, embora em graça, provou a morte. Ora, o apóstolo, atingido por esta mesma graça que ele reconhecia, segundo a verdade, como de um pobre pecador sujeito à morte, e bendizendo a Deus que concedia a graça da vida e da aceitação gratuita em Cristo, tinha sido associado a Cristo na sua morte, segundo os planos de Deus, fato realizado agora pela fé e tornado praticamente verdadeiro por Cristo, que morto e ressuscitado era a sua vida. Paulo estava crucificado com Cristo de sorte que a condenação da lei tinha passado para ele. Era a Cristo que a morte sobre a lei tinha atingido. A lei tinha atingido Saulo, o pecador, na pessoa de aquele que, de fato, se tinha dado a si próprio por ele. E agora, ela tinha atingido a Saulo na sua consciência e tinha-lhe levado à morte, mas a morte do velho homem. Veja Romanos capítulo 7, versículos 9 a 10. A lei já não tinha nenhum direito sobre Paulo, porque a vida a qual a sua dominação se prendia tinha encontrado o seu fim sobre a cruz. Cristo tinha também levado os pecados de Paulo, mas não é este o tema que o apóstolo trata aqui. Aqui ocupa-se do domínio da lei sobre ele, vivendo neste mundo. No entanto, Paulo vivia, mas não mais ele, mas Cristo vivendo nele, nesta vida em que Cristo estava ressuscitado de entre os mortos. Cristo vivia nele. Deste modo, desapareceria o domínio da lei sobre ele, mas atribuindo sempre à lei toda a sua força, porque esse domínio se prendia à vida, acerca do qual Paulo se tinha por morto em Cristo, que realmente tinha sofrido a morte com esse fim. Paulo vivia deste poder e dessa santa vida, em cuja perfeição e energia Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, após ter sofrido a maldição da lei. Paulo vivia para Deus e tinha por morta a vida corrompida da carne. A sua vida bebia todo o seu caráter, toda a sua maneira de ser, da fonte de onde ela decorria. Mas a criatura tem necessidade de um objeto para o qual ela vive. E era assim quanto a alma de Paulo vivia na fé de Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, Paulo vivia de fato. O Cristo, que era a fonte da sua vida, que era a sua vida, dela era também objeto. É o que caracteriza sempre a vida de Cristo em nós.
Ele mesmo dela é objeto. Ele e Ele só. Cristo é pessoalmente objeto de que a nossa vida se alimenta, estando sempre este fato perante o nosso espírito, que foi morrendo por amor de nós, que aquele que era capaz de o fazer, o Filho de Deus, nos deu esta vida a nós, tirados assim do pecado pela eficácia desta mesma morte. Aos nossos olhos, Jesus está inteiramente revestido do amor que nos revela na sua morte. Vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se deu por nós. Eis aqui a vida pessoal, a fé individual que nos liga a Cristo e que nulo torna precioso como objeto da fé íntima da nossa alma. Deste modo, não aniquilamos a graça de Deus, porque se a justiça se estabelecesse sobre um princípio de lei, Cristo teria morrido em vão. Seria observando nós próprios a lei que adquiriríamos a justiça, cada qual na sua própria pessoa. Que perda horrível, irreparável seria esta de perdermos um Cristo tal como aquele que nós conhecemos sobre a graça? Perdermos uma tal justiça, um tal amor, o Filho de Deus, a nossa porção, a nossa vida, o Filho de Deus que se sacrificou por nós e que em nós habita?